Bem-vindos a esta análise profunda de um dos gargalos tecnológicos mais fascinantes do nosso tempo. Pensa só, o que acontece quando uma mudança macroeconômica gigantesca, e eu tô falando da maior mudança industrial que a gente já viu, impulsionada pela inteligência artificial, acaba sendo estrangulada por um simples probleminha de software lá no nível micro. Hoje a gente vai explorar exatamente isso. Estamos desvendando a revolução da eficiência de tokens de 2026. E o mais louco de tudo isso é que estamos lidando com orçamentos na casa dos trilhões que, por incrível que pareça, esbarram no banal, no clássico prompt de comando do desenvolvedor. Para a gente entender o tamanho absoluto dessa oportunidade, precisamos dar um passo atrás e ancorar a nossa perspectiva. 2,9 trilhões de dólares. De acordo com o Morgan Stanley, essa é a projeção de custo global só para a construção de data centers até o ano de 2028. Isso não é só um gasto isolado com TI da noite para o dia, sabe? É literalmente a fundação física de uma nova economia. Nós estamos construindo a infraestrutura da IA num ritmo sem precedentes na história. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de trilhões de dólares. O que acontece quando toda essa capacidade computacional monstruosa começa a ser alimentada de um jeito totalmente ineficiente? Bom, é aí que a nossa dor de cabeça começa. E para mapear esse problema, aqui está o nosso roteiro de hoje. Ponto 1. A economia macro da IA. 2. O custo do ruído. 3. Degradação e acúmulo. 4. A solução RTK. E por fim, o ponto 5. O futuro agêntico. Vamos lá. Entrando na nossa primeira sessão, a economia macro da IA. A IA como uma verdadeira infraestrutura industrial. Tem uma constatação do Morgan Stanley Institute de 2026 que bate muito na tecla de que a IA não é mais só um tema da moda. Eles dizem que é uma construção industrial, um motor fundamental do PIB. Mas o que isso significa na prática lá no dia a dia corporativo? Significa que as empresas pararam de jogar dinheiro em programas pilotos só de curiosidade. A brincadeira acabou. Agora o foco absoluto é o ROI, o retorno sobre o investimento. As equipes querem ganhos de produtividade escaláveis, palpáveis. A infraestrutura de IA virou um pilar central da expansão econômica e os balanços financeiros das gigantes de software estão aí para provar essa mudança definitiva. E os dados que suportam essa transição são de cair o queixo. As previsões indicam que impressionantes 100 gigawatts em data centers vão ser construídos entre 2026 e 2030 só para segurar esse tranco. Para colocar em perspectiva, até 2030 a IA vai representar até metade de todas as cargas de trabalho operacionais do mundo. Mas olha, o ponto mais crítico aqui é a natureza dessas cargas. O mercado está mudando de forma muito agressiva para a orquestração de IA agêntica. Não é mais só pedir para a IA escrever um e-mail ou gerar uma imagem bonitinha. A gente está falando de agentes autônomos executando fluxos de trabalho inteiros, de ponta a ponta. Isso suga quantidades colossais de energia e exige um processamento lógico absurdo. E isso nos leva à seção 2, o custo do ruído, a poluição de contexto no terminal. E isso ilustra brilhantemente o nosso grande gargalo. Pensa nas ferramentas legadas que os engenheiros usam todo santo dia. A gente adora ver no terminal aquelas barras de progresso coloridas, logs mega detalhados, espaçamentos bonitinhos para ter certeza de que o sistema não travou, né? Mas um agente de IA não precisa de absolutamente nada disso. Para a arquitetura cognitiva de um modelo, essas cores, esses espaços são literalmente lixo visual. Uma interface de agente só precisa do sinal bruto, comprimido e do resultado puramente operacional. Só isso. Agora, vamos colocar isso na ponta do lápis para ver o estrago financeiro. Numa sessão típica de desenvolvimento de umas 2 horas, um agente autônomo executa mais ou menos 60 comandos no terminal para investigar um código ou rodar testes. O problema é que cada um desses comandos rotineiros cospe de volta, em média, uns 3.500 tokens de texto. O resultado? 210 mil tokens de ruído absoluto entupindo a memória de curto prazo da IA. Pagar por processamento de metadados inúteis e textos de formatação virou um verdadeiro ralo de dinheiro invisível nas empresas. Seção 3. Degradação e acúmulo. A mecânica da demência da IA. Aqui a gente entra num conceito fundamental chamado podridão de contexto. Os engenheiros apelidaram isso metaforicamente de demência da IA, e o nome faz muito sentido. Quando a janela de contexto de um agente fica socada de textos vazios de terminal e logs de testes intermináveis, a capacidade de raciocínio lógico da IA despenca. É como se a memória de curto prazo do modelo simplesmente transbordasse, criando um nevoeiro cognitivo. O agente começa a ignorar instruções importantes, alucina sobre onde os arquivos estão e, no pior dos cenários, tenta editar códigos de forma cega, sem nem ler o que está fazendo. E o perigo dessa demência artificial é comprovado matematicamente. A precisão de recuperação da IA não fica estável, ela sofre uma queda brutal, despencando de 92% numa janela de 256 mil tokens para alarmantes 78% quando a gente chega na marca de 1 milhão de tokens saturados. Para vocês terem ideia, uma análise de 2026 que avaliou 18 mil blocos de raciocínio mostrou que a profundidade do pensamento do modelo cai em até 67% nessas sessões longas. Então não adianta nada adicionar mais espaço de memória se você vai preencher esse espaço só com lixo e ruído. E o prejuízo cognitivo puxa logo atrás o prejuízo financeiro, através do acúmulo de tokens. Essa é uma mecânica cruel dos grandes modelos de linguagem. A cada nova mensagem, a IA não lê só a interação nova, ela relê absolutamente todo o histórico da conversa desde o comecinho. Se o início do papo estiver entupido com 10 mil tokens de ruído do terminal, você vai pagar por esses mesmos tokens da mensagem 2, da mensagem 3 e por aí vai. É tipo um juro composto do mal. Numa sessão longa, a mensagem de número 30 pode custar 31 vezes mais que a primeira, sangrando os orçamentos de infraestrutura rapidinho. O que nos traz a seção 4, a solução RTK, o Rust Token Killer.
O desenvolvedor raiz adora resolver problemas, e a comunidade criou uma solução brilhante, o RTK, que significa Rust Token Killer. Basicamente, é um proxy de linha de comando open source de altíssimo desempenho que fica sentadinho ali, de forma invisível, entre o sistema operacional e a IA. Toda vez que a IA executa um comando, o RTK entra no meio, intercepta a saída, filtra tudo e comprime violentamente a resposta, cortando entre 60% e 90% do ruído. Ele garante que só informação cristalina e útil chegue de volta no cérebro do modelo. Agora, o que é realmente interessante são os números práticos. Avalia só uma operação simples de testes, tipo um cargo teste. De 25 mil tokens normais, o RTK espreme isso para só 2.500 tokens. Uma economia absurda de 90%. E uma operação básica de versão, tipo um Git Edge, cai de 1.600 tokens para impressionantes 120 tokens. Isso é 92% menos desperdício. É a inteligência artificial finalmente respirando ar puro sem poluição de dados. Mas como ele faz esse milagre sem destruir a informação original? Bom, o RTK usa 4 estratégias de compressão super espertas. O impacto cumulativo de tudo isso, uma redução direta e massiva nos custos globais. Equipes de desenvolvimento corporativo de grande porte que estão escalando a IA para valer estão conseguindo cortar cerca de 80% das suas despesas mensais com APIs de inteligência artificial. Isso só instalando e rodando esse proxy de código aberto. É a otimização de infraestrutura básica provando o seu valor financeiro real na mesa. Finalmente, seção 5. O futuro agêntico. A era dos sistemas operacionais nativamente agênticos. A gente precisa olhar para isso como uma grande evolução de arquitetura. Pensa bem, antes de 2024, a gente dependia totalmente de saídas manuais em terminal, baseadas em texto para humanos lerem. Em 2026, com o boom dos agentes codificadores, a gente é forçado a usar essas soluções intermediárias incríveis como o Proxy RTK. Mas, olhando lá para o horizonte, entre 2027 e 2030, a dependência desse tipo de filtro vai pavimentar o caminho para uma integração nativa do que chamamos de shells semânticos. Esses shells semânticos são o próximo estágio evolutivo. Não imagina mais um programa cuspindo um monte de palavras num terminal esperando que um humano ou uma IA leia tudo aquilo. Imagina rios de dados compactos, altamente estruturados e autocomprimíveis, desenhados diretamente para a essência da máquina. São ferramentas que já nascem ignorando esse nosso legado focado em humanos. Elas optam pela eficiência de tokens de forma 100% orgânica e nativa, tirando o terminal clássico da jogada para sempre no mundo das IAs. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final muito, mas muito provocadora. Nós estamos gastando montanhas de dinheiro aprimorando a IA, mas será que a gente parou para pensar que os nossos sistemas operacionais atuais talvez já estejam completamente obsoletos para os novos usuários principais dessas máquinas, que são as próprias IAs? À medida que os agentes assumem um comando, a própria forma como o computador responde vai precisar mudar permanentemente. Vale a pena refletir sobre como isso vai moldar o futuro da tecnologia e dos negócios. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e até a próxima. Se essa explicação ajudou você a enxergar o desenvolvimento de uma forma mais estratégica, sinta-se à vontade para deixar seu like e um comentário sobre o assunto. Se inscrever no canal e ativar o sininho também ajuda o YouTube a te avisar sempre que eu trouxer novas discussões sobre inteligência artificial, engenharia de software e arquitetura de sistemas. E se você quer continuar nesse assunto, deixei um vídeo anexo aqui na tela que tem tudo a ver com o que falamos hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.